Vamos iniciando os nossos trabalhos de hoje, aguardando os nossos irmãos para que entrem no nosso espaço, a live da nossa querida União Espírita Porto Alegrense. Boa noite a todos que já estão entrando no nosso espaço. É sempre motivo de muita alegria estarmos juntos, reunidos em nome de Jesus, para mais uma noite de reflexões, de alegria de estarmos juntos com a família da União. Boa noite, Marília. Boa noite, Marinês. Sejam todas bem-vindas à nossa live. Boa noite, Mariel. Hoje estaremos conversando com Leandro Peixoto Maia a respeito das causas anteriores das aflições, um tema bastante interessante e instigante para as nossas reflexões do dia de hoje. Boa noite, Francimar. O Francimar que estará conosco na próxima live do Instagram. Ana Maria, Magda Munhoz. Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que essa atividade é realizada pelo Departamento Doutrinário da nossa querida União Espírita Porto Alegrense, que no momento, em razão desse estado de pandemia que estamos vivendo, as suas atividades presenciais não têm acontecido. Estamos mantendo as nossas atividades de forma online por enquanto, mas aguardando a oportunidade de retornarmos em breve para darmos seguimento lá às atividades na nossa casinha de amor, sem ansiedade, apenas com uma saudade saudável, né? Que é sempre muito, muito importante e muito bom para nós. Boa noite, Sandra, Leimi, querido Paulo Renato, boa noite. Sejam bem-vindos nesse momento que estamos unindo os nossos pensamentos a Deus e a Jesus e pedindo que esse mestre de amor possa nos amparar nessa noite, envolver ao lar dos nossos irmãos que estão aqui conosco, levando muita saúde, muita paz, muita alegria, muita vontade de viver, de fazer o bem. Que todos sejam abençoados nessa noite, em nome de Deus e em nome de Jesus. Boa noite ao Leandro, boa noite a Mariel, o Leandro que já está aqui conosco para a nossa atividade. Daqui a pouquinho eu chamo ele e adiciono na nossa conversa. Exatamente, o Leandro do Grupo de Paz, né? O Leandro que coordena esse trabalhinho lá na União aos sábados, né? Que é o Grupo de Paz que fica paralelo ali às atividades da evangelização, e o Leandro também que é o nosso diretor do departamento assistencial, né? O nosso DAFA. Em seguida ele vai falar sobre esse trabalhinho também. Boa noite, Luci. Sejam todos bem-vindos na nossa atividade de hoje. Eu vou então já procurar o Leandro aqui para adicioná-lo na nossa conversa. Vamos ver. Leandro. Oi, Leandro, tu não está aparecendo para mim aqui para ser adicionado na conversa. Eu acho que tu tem que fazer que nem foi o nosso teste de ontem. Vamos aguardar aqui que o Leandro esteja disponível para ser adicionado na nossa conversa. Nem o Leandro nem a Rosane, os dois estão podendo ser adicionados aqui na conversa do Facebook. Vou pedir, já que está aberto aqui solicitação para participar da transmissão, que tu possas me enviar um convite, Leandro, para ver se a gente consegue fazer assim. Vamos tentar. Às vezes a gente tem esses detalhes técnicos aqui. Ontem, quando a gente fez um teste, deu tudo ok. Ó, o Leandro já me adicionou. Eu acho que vai dar tranquilo. Em seguida ele vai estar aqui conosco. Vamos aguardar. Boa noite, Mari. Boa noite, Eva Loreni. Eu aceitei o convite. Será que deu? Vamos aprovar aqui de novo. Adicionar. Ainda não.
Vamos de novo, Leandro. Não tá indo, meu amigo. Tu tá pelo aplicativo que nem a gente fez ontem? Vamos lá. Leandro, de novo, vou aqui incluir, adicionar. Vamos aguardar. Não tá indo mesmo. Eu estou dando aqui a aprovação e não está entrando na live, Leandro. Boa noite, Fernanda, Eliane, Sandra, Marcele, boa noite. Boa noite, Letícia. Leandro, tu tá pelo aplicativo ou tu tá pela página do Facebook lá no Google, no navegador? É importante que tu esteja no aplicativo para dar certo. Ainda não. Ele respondeu que sim aqui. Ele me envia o convite. Eu dou a aprovação e a gente não entra. Deixa eu ver se eu consigo localizar ele aqui para eu enviar o convite. Não aparece. Leandro, dá uma olhadinha, ver se tá atualizado. Vamos ver ali, a Rosane disse, chama novamente, senão a gente tenta pela conta da Rosane. Ó, o Leandro, eu aceitei. O Leandro, eu aceitei e não deu. Vocês me avisem se quiserem tentar pela conta da Rosane. A Rosane que é esposa do Leandro, para quem não está entendendo aqui a nossa tentativa de nos logarmos, né? Vamos aguardar um pouquinho. O Leandro disse que aqui que vai sair e entrar novamente. Se não der, a gente tenta pela conta da Rosane, se ela não se importar. Vamos aguardar só mais um minutinho, pedindo a paciência dos nossos irmãos, que isso eventualmente acontece, né? É natural da nossa tecnologia, às vezes um aplicativo não está atualizado, às vezes é uma outra situação. Mas vamos aguardar que dá certo, dá sempre certo. Boa noite, Letícia querida, nos dando aquele boa noite, amigo e fraterno. A Letícia que é responsável pela comunicação da nossa união, ela que faz esses incríveis folders, né, e cartazetes para divulgação das nossas lives, né? Trabalho lindo que ela faz. Apesar do pouco tempo que ela tá sempre corrido, né, Letícia, com 2 crianças lindas em casa. O ritmo é intenso, né? Mas graças a Deus todos juntos estamos conseguindo nos auxiliar, colaborando com os outros. Então, o Leandro está sendo adicionado à conversa. Deu? Tudo bem? Tudo jóia, Aaron? Tudo jóia, deu certo. Deu aquele Deu suspense. certo. Assim, estamos juntos aqui. Tudo bem, Leandro? Tudo jóia. Tudo jóia. Leandro, para aqueles que não conhecem, que eu acho difícil não conhecer o Leandro, eu só gostaria de dizer uma peculiaridade desse amigo querido, que ele é um baita de um assador. E os veganos não fiquem assim com o nariz torto, porque ele faz um churrasco vegano também que é maravilhoso. É muito bom. Como é que estão esses espetos aí, em tempo de pandemia? Tá meio parado. Tá bem barato. Eu tô sentindo, Leandro, um pouquinho de interferência do teu som, tu não tá ouvindo um chiadinho assim, eu não sei se é do teu microfone. Não, eu não tô vendo. Não tá ouvindo? Alguma tipo de Não. interferência de rádio, assim? Ó, tem... Parece que é um rádio ligado. Não, eu vou... Só um momentinho que eu vou dar uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha, fica à vontade, parece que tem um rádio ligado. De repente fecha a porta da cozinha, você... Eu não identifiquei nada Tá. de barulho. Se alguém puder nos dizer aí, dar um ok quanto ao nosso som, se tá bom antes da nossa conversa, a gente agradece. Enquanto isso, eu vou cuidando aqui o feedback de vocês. Leandro, tu que é
que és o nosso diretor do DAFA, por favor, nos fale um pouquinho do. Claro. A área da família, né, do nosso centro, ela se propõe a orientar, a receber as pessoas, né, que buscam ajuda, um auxílio, com assuntos relacionados à convivência familiar, né, os motivos, os porquê que nós estamos vivenciando determinadas experiências. Essa é o intuito da área da família. E também conscientizar, né, da família sobre os compromissos assumidos de uns para com os outros. E também a parte do nosso grupo da área da família tem um grupo de apoio a gestantes, que é destinado, né, a gestantes em qualquer estágio de gravidez, ou aquelas que querem vivenciar a maternidade novamente, ou até aquelas que querem vivenciar pela primeira vez, ou para quem está com dificuldade de engravidar, né, também tem esse aspecto. E é um grupo que tem 8 encontros, e é um por semana, e fala assuntos relacionados à família que está recebendo aquele espírito reencarnante, né? Certo. E também tem o grupo da família, que nós chamamos, né? O antigo grupo de pais, que a gente falava, mas como é extensível a todos, seriam só os pais, aos avós, aos padrinhos, aquelas pessoas que têm a responsabilidade por cuidar do jovem, né, no dia de hoje, né? E é bem interessante isso, porque o nosso lar, ele deve se caracterizar como um porto seguro, né? Não só para adolescentes e crianças, também para os adultos. Como é ruim se a gente está trabalhando, está lá fora, e chega em casa e tem aquele ambiente em desarmonia, aquele ambiente nocivo, né? Quando a gente chega em casa e tem um ambiente acolhedor, de harmonia, é tão gostoso, a gente consegue recarregar nossas baterias. Isso é maravilhoso, é por isso que a gente tenta dar harmonia ao grupo da família. São os pais os responsáveis e as crianças recebendo, de certa forma, esse atendimento espiritual em prol da harmonia do lar, né? Muito, muito legal mesmo. Funciona no mesmo tempo, né? O grupo da família funciona no mesmo tempo que a evangelização. As crianças estão sendo evangelizadas e os pais estão reunidos no grupo. Certo. Enquanto a gente estava conversando aqui, Leandro, o pessoal nos deu feedback aí referente ao ruído e realmente tem. Por favor, se tu puder verificar se é no teu fone de ouvido, vamos tentar tirar o teu fone de ouvido e ver se sai. Parou. É do fone de ouvido mesmo. Estava mal conectado. Devia ser isso. E ainda tem mas diminuir um pouco, mas vamos tentar, vamos tocar a conversa assim, que a gente não sabe ao certo o que pode ser, mas tem uma interferência, assim, está perto de algum aparelho eletrônico, alguma coisa assim? Sim, eu acho que é o cabo, de repente, eu vou procurar não mexer muito nele. Agora estava bem forte. Então tá, Leandro, o nosso tema de hoje é causas anteriores das aflições, né? Eu acho que seria interessante, então, para o início da nossa conversa, a gente definir, né, o que seria a aflição, né? Que eu acho que seria um ponto importante para a gente começar. O que nos teria a dizer a respeito disso? Esse assunto, né, das aflições, ele aparece num capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5. E ele é o mais extenso do Evangelho, tem 31 itens. Não é por acaso, né, porque nós enxergamos muitas aflições no nosso mundo hoje. E quanto mais a gente adquire conhecimento, estuda e depois volta a estudar esse capítulo, a gente identifica em nós esses problemas, né? Essas dificuldades que a gente tem vivenciado. E a gente pode interpretar as aflições como dores que a gente passa. Tem um ditado que diz que as aflições, elas são inevitáveis. A dor é inevitável, né? Mas, porque faz parte da evolução. Mas o sofrimento que a gente tem por causa dessa dor, daí é opcional, é nós que provocamos o sofrimento, através das nossas angústias e da não aceitação das coisas, né?
E a gente pode comparar a dor, por exemplo, com um sintoma de uma doença que, se a gente, com uma comparação esdrúxula, se a gente chuta a parede, o que vai acontecer? Vai inflamar o nosso pé. Daí a gente continua chutando a parede, vai inchar, daí toma um remedinho para tentar consertar o sintoma. Daí a gente está remediando o problema, né? Então é um paliativo, a gente não está resolvendo o problema. A ação é chutar a parede, vai doer. Se a gente continuar fazendo, vai ter que aumentar a carga do remédio. Então nós não vamos conseguir eliminar o problema só remediando, a gente tem que tratar a origem do problema, a causa, que é parar de chutar a parede, né? Se a gente para, resolve o problema. E a gente não consegue analisar as nossas aflições direito se a gente não parar. Porque nós vivemos um mundo muito agitado hoje, a gente acorda, faz a refeição, um café da manhã que nem direito, vai trabalhar, vai estudar, depois volta, continua pensando naqueles problemas, a gente não para pensar no nosso dia a dia, no que nós fizemos de certo, o que nós fizemos de errado, né? E a gente vive no modo automático. Muitos fazem a relação desse modo com o modo de sono, né? Que a gente vive como se fosse uma vida automática sem pensar no que a gente está fazendo. E a gente pode pensar, por exemplo, como a dor, que a gente sente uma dor física, como se fosse uma dor passageira, né? Porque tem o recurso do remedinho que o pessoal usa, e deu barulho de novo. E a dor moral... Tenta tirar dos lugares e tenta falar sem o fone, acho que daí é melhor. Parou? Tá. E a nossa dor moral, fazendo uma comparação com a dor física e a dor moral, e a nossa dor moral, ela fica registrada na nossa consciência. E a partir da consciência que são criados aqueles verdadeiros infernos, né? Que a gente vê às vezes pessoas que têm tudo, que têm uma vida aparentemente maravilhosa, mas internamente tem uns infernos na sua vida, né? Porque tem muitas dores morais, assim, a gente não consegue separar, né? Tem aquele caso das pessoas que, durante décadas, às vezes, fica remoendo um problema que aconteceu lá no passado e não resolve o problema com uma pessoa que teve um atrito, por exemplo. Daí, décadas depois, ela vai, depois de perder anos da sua vida, de às vezes até conseguir uma úlcera por causa desse problema, vai conversar com a pessoa e a pessoa, mas nem me lembro mais disso, ela fala. Tu ficou preocupado, um problema, uma doença por causa disso, e nem aconteceu conosco, entre nós, não aconteceu nada disso que tu está falando. Quantas vezes a gente percebe isso, né, na nossa vida? Quando a gente escuta uma palestra ou algum evento sobre as aflições, nós nos identificamos, parece que está sendo feito aquela palestra para nós, porque a gente, de uma certa forma, todos nós temos muita semelhança entre as nossas vicissitudes, as nossas aflições. Muitas pessoas falam que as pessoas são quase todas iguais, muda só o endereço, né? Porque a gente traz arraigado, né, esse problema de vicissitude de longa data. Certamente. E para avançar na nossa conversa, Leandro, poderia fazer para nós, então, por favor, um paralelo, né? Qual seria a relação entre o sofrimento e essas nossas imperfeições morais? Sim, sim. Kardec, no livro Céu e Inferno, ele resume a questão do sofrimento, né, das dores das pessoas, numa única frase. Ele fala assim: o sofrimento é inerente à imperfeição. Né? E escreveu também no capítulo 7 do Código Penal da Vida Futura, ele enumera e explica para cada imperfeição moral que nós temos, há uma dor. Então, ele relaciona a imperfeição moral com a dor. E nós custamos a reconhecer as nossas imperfeições. Né? Tem aquela passagem do Evangelho que fala
que tu consegue identificar um cisco no olho do teu irmão, mas tu não identifica um poste enorme no teu olho. Então, a gente vê os defeitos, por menor que sejam, do nosso irmão, do nosso próximo, e às vezes até ficamos falando desse defeito, né? Mas a gente não consegue enxergar o defeito que tem enorme da nossa vida, né? E a gente, quando estuda os capítulos da terceira parte do Livro dos Espíritos, referente às leis morais, a gente conclui que toda a imperfeição do comportamento injusto, né, que a gente tem, gera dor, né? Da mesma forma que o Kardec falou ali. Né? E toda a deformidade de caráter que nós temos produz essa aflição. A deficiência da nossa formação moral, né, vai trazer algum tipo de angústia sempre, e algum tipo de provação. Tem um livro do Emmanuel, que é a Religião dos Espíritos. Esse livro, ele comenta que todas as aflições se caracterizam por um nome especial. Ele cita algum exemplo. Tem vários. Vamos pegar só os principais, os iniciais. A aflição do egoísmo, por exemplo, chama-se egolatria. É lógico, porque ser egoísta dói, né? A gente não pode viver numa ilha isolada, numa ilha de eu sozinho, que é o ególatra. Quando algum ente querido desencarna, por exemplo, o egoísta, a primeira coisa que vai fazer e vai falar é: e agora que essa pessoa se foi? O que vai ser de mim? Ela não está pensando, né, na pessoa que se foi, mas sim nela mesma. Esse seria o pensamento do egoísta. A felicidade, a gente sabe que ela é em compartilhar com o outro, né? Não está em usufruir sozinho os bens. A gente tem que compartilhar com as pessoas amadas. A aflição do vício, ele comenta também que chama-se delinquência. E a gente sabe que o viciado, ele começa com um pouquinho, depois aumenta a carga, né, da droga que ele está usando. Depois, quando ele se dá conta, às vezes nem ele se dá conta, mas os familiares, ele está vendendo tudo que tem em casa para sustentar o vício. Ele está roubando para sustentar o seu vício, né? A outra aflição que o Emmanuel comenta é a aflição da agressividade, chama-se cólera. Lógico que as pessoas que sentem cólera somatizam através de úlceras ou problema em qualquer órgão interno e no sistema nervoso também, quando sentem cólera, né, de maneira recorrente. Tem também a aflição do crime, que ele comenta, que é o remorso, porque a gente não consegue fugir da nossa consciência. A gente já comentou isso, né? E tem outras aflições que ele fala. No finalzinho ele faz um ensinamento. Ó. Suportar as aflições menores significa a tentativa de evitar as aflições maiores da vida. Então ele tenta, né, através desses ensinamentos, nos dar uma ideia do que seria tentativa de suportar as aflições maiores. Joana Dunge também, que tem muito rica a bibliografia dela sobre esse sentido, né, sobre esse assunto, ela tem um comentário sobre o não entendimento das aflições, a não aceitação das aflições que nós, seres humanos, fizemos. E ela fala que a pessoa, né, assume uma posição rebelde, se rebela contra os acontecimentos e toma uma atitude derrotista. Já entra derrotado naquilo que ela está comentando, que são as nossas tentativas. Né? Muitos de nós somos impacientes. A gente não consegue suportar e não entende as aflições, né? Como falou a dona Diante daqui, comentou. Quando a gente sofre uma perda, alguns dizem que Deus não existe. Relegam a sua fé porque como permite que inocentes sofram, por exemplo? Essas pessoas não têm essa aceitação, né? Que acham que é injusto todo esse sofrimento. Né? Perguntam por que algumas pessoas recebem dádivas, oportunidades melhores e outras não. Às vezes na mesma família. Né? Parece que algumas criaturas, mesmo cometendo maldades, a gente vê muito na televisão isso, né? Pessoas cometendo maldades prosperam, têm sorte, enquanto que outras que têm uma vida com um comportamento reto,
uma moral elevada enfrentam circunstâncias muito dolorosas na vida, né? Então, quando fazem essa comparação, elas perguntam por que se Deus existe e é justo, por que permite isso? Né? Por que permite que alguns tenham sucesso, aqueles que cometem maldade, e os bons sofram, né? Através da doutrina espírita, a gente tem um entendimento desses acontecimentos, né? Através da crença das múltiplas existências. Porque a gente entende o porquê dessas coisas e também a maneira de aceitar, né? De entender as dores do mundo, né? Não seria bem aceitar as dores. A gente tem que tentar melhorar e consertar a nossa situação, né? A gente sofre por causa da lei da causas e efeitos, né? Esse aí que seria o nosso entendimento. Quando a gente implica por de Deus, quando a gente deixa de fazer alguma coisa que deveríamos fazer de bem para os outros, a gente assume responsabilidade. Tem aquele exemplo de Santo Agostinho, né, que no final da noite, ele sempre pensava nos seus atos e verificava se tudo que ele fez não prejudicou ninguém e se deixou de fazer alguma coisa em benefício de alguém. Então, até em razão disso que tu está nos colocando, assim, né, falando a respeito desse processo importante da reencarnação, né, a gente poderia dizer que, então, quando Cristo falou, né, bem-aventurados os aflitos, né, que deles seria o reino dos céus, estaria inserido essa questão da reencarnação nesse ensinamento do Cristo? Sim, sim, sim. Para existir as aflições, tem que existir os aflitos, né? As pessoas que são as aflitas, Jesus disse, né, no sermão das bem-aventuranças, tá? E bem-aventurados os aflitos, exatamente. Mas todos os aflitos são bem-aventurados? Emmanuel tem um livro também, que é Nascer e Renascer, que ele comenta exatamente isso. Que não são simplesmente aqueles que choram e sofrem, que são os bem-aventurados. Não é todo o queixoso, né? E sim aqueles que, segundo Emmanuel, recebem as dores transitórias da vida por honrosas oportunidades de servir. Então, tentam transformar, como dizem, um limão numa limonada. A gente recebe uns problemas e tenta aproveitar e aprender com esse problema e servir ao próximo, né? Servir de exemplo, ajudando, né? Agindo na benevolência, na caridade, né? Com o objetivo sempre de fazer o bem. E servir e auxiliar sem reclamar, né? Não ficar se queixando toda hora, né? Mesmo aquilo que, né, que a gente julga, né, sendo inconveniente para nós mesmos, o nosso conhecimento é muito limitado. As pessoas, quando acreditam, né, que a cruz dela tem um peso maior, começam a se queixar. Existem aquelas pessoas que estão sempre se queixando, né? E das coisas, quando conversam com uma pessoa ou um grupo e alguém fala de uma doença, sempre a doença dela é maior. Quando, por exemplo, alguém fala de o grau da doença, a doença dela é superior, por exemplo. A realidade, né, que essas pessoas pintam dos seus problemas é tão grave que quando a gente ouve, a gente chora junto, porque fica emocionado daquela descrição, né? Tem uma descrição dessa no nosso lar, lá quando o André Luiz estava melhorando lá dos seus problemas, Clarencio, que era quem estava cuidando dele, perguntou: e aí, melhorzinho? E daí o André Luiz começou a falar, se queixando, né? Fez um rosário de sofrimento. E aí o Clarencio, depois de ouvir, perguntou: o que é realmente, de fato, a cura espiritual? E quando o André Luiz disse que sim, Clarencio fez uma instrução: aprenda a não falar excessivamente de si, não ficar só falando de si. A gente tem, às vezes, alguns casos em que uma roda de amigos é só uma pessoa que fala, né? Só uma pessoa que fala, e os outros ficam só escutando e olhando. Então, ele diz: não aprenda a não falar excessivamente de si, nem comente a própria lamentação, a própria dor, né?
Isso aí denota enfermidade mental, de tratamento difícil. Então, falou também que nunca tu está sozinho. Nós, quando temos algum problema, nós devemos ter a coragem de pedir ajuda. Né? A gente, às vezes, fica com um sentimento de, eu posso resolver, eu não vou pedir ajuda, e cada vez vai afundando mais. Isso aí a gente tem que ter cuidado, né? As pessoas, às vezes, não têm esse cuidado. E tem pessoas que têm muita baixa autoestima também. Que, da mesma maneira como Joana de Anjos falou que entram derrotadas, tem pessoas que, quando vão fazer uma prova, por exemplo, elas já dizem para os outros, eu vou fazer, não só por fazer, porque eu não vou passar. E daí, quando fazem a prova e olham o resultado e não passam, daí ficam com um orgulho. Eu disse que eu não ia passar. Então, essas pessoas, elas são negativas, né? E é um problema psicológico isso, é uma patologia, esse tipo de comportamento. Elas criam uma psicosfera em torno de si, de sentimentos negativos, e sempre acontece algo ruim para ela. É um círculo vicioso. Elas pensam que vão dar problema, o nosso subconsciente registra aquilo e faz de tudo para que realmente aconteça o problema. Né? Então, a gente tem que tentar não entrar nessa jogada. E se a gente mudar o nosso interior, mudar o nosso sentimento, o que vai acontecer? Nós vamos transformar esse círculo vicioso num círculo virtuoso. Quando a gente pensa sempre no bem, pratica a caridade, nós estamos numa psicosfera melhor. E daí é claro que as coisas vão começar a se acertar, vão começar a dar certo. Existe um ditado popular que diz, né, que lamúria só atrai lamúria, né? Então, realmente, né, através da lamúria tu só olha para baixo, né? E às vezes a solução está na tua frente, como tu só está naquele estado deprimente, assim, né, tu não consegue ver a solução, né? Porque tu tá muito só na lamúria, tu não tá prestando mais atenção em reclamar do que achar a solução, né? E é realmente isso que Emmanuel nos alerta, né? Leandro, assim, a gente estava refletindo a respeito do que tu estava falando, eu acho que seria importante, assim, nessa altura da nossa conversa, a gente fazer assim que as pessoas dizem, né? Na vida o que vale são as nossas escolhas, né? Então, se tu pudesse fazer para nós uma relação entre as nossas escolhas e o nosso livre-arbítrio, né, que é tão difundido na doutrina espírita e em outras filosofias também, o que poderíamos dizer a respeito disso? Fazer uma relação entre essas escolhas e o nosso livre-arbítrio em relação ao nosso destino, né? Sim. A gente sempre, quando vai procurar esses assuntos, tem uma bibliografia vasta, muito rica, de Joana de Ângeles. Então, a gente sempre vai buscar em Joana de Ângeles lá uma ideia, uma mensagem, né? E ela tem um livro que é As Leis Morais. Ela diz que o nosso verdadeiro livre-arbítrio é no íntimo. Quando a gente recebe informação, a gente analisa, processa, e lá a gente decide o que fazer. Sempre, algumas pessoas colocam sempre a culpa nos outros, né? Mas não, porque eu fiz uma coisa errada porque me pediram. Mas a gente sempre tem a última, a opção, né? A gente tem a última palavra sempre. É nós que vamos decidir fazer as coisas ou decidir não fazer as coisas. Né? Quando a gente passa por tormentos, aflições, né? A causa está no nosso comportamento, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Através dessas escolhas que a gente faz no dia a dia, a gente está escolhendo sempre, a cada momento a gente escolhe alguma coisa, né? Até não fazer nada é uma escolha. Então, através das nossas escolhas, a gente consegue fazer o nosso livre-arbítrio, o exercício do nosso livre-arbítrio, e daí é que nós provocamos aquilo que, se for uma escolha boa, nós teremos uma colheita boa. Se a gente faz uma escolha não muito agradável com a lei divina, a gente vai colher coisas que não tão agradáveis assim. Né? Para a gente entender um pouco desse tema, a gente tem que pensar, por exemplo, nas consequências de um usuário de droga, até dessas drogas lícitas, que é tabaco, álcool, né? Muitas pessoas que fumam têm prazer momentâneo de inalar a fumaça, sentem prazer naquilo.
né, no prazeroso, por isso que não conseguem parar o vício, né? E só que ao longo do tempo, fazendo isso sistematicamente, vai acarretar em possível problema pulmonar. E daí vai, através da sua escolha de ter um prazer momentâneo, pode ser, não é certo, né? Pode ser que vá ter problema pulmonar no futuro. Da mesma maneira, o álcool, as pessoas que estão usando álcool, a gente vê quantas famílias dilaceradas, né, por causa do uso do álcool no nosso dia, as pessoas chegam em casa, daí não respeitam o seu cônjuge, os filhos. Então, a gente vê que esse tipo de comportamento, aliado também à mágoa, a pessoa que tem mágoa recorrente, ela vai somatizar no seu corpo alguns problemas, que nem a gente já tinha comentado, úlceras, então problemas de nervosos, né, de sistema nervoso, que daí pode até vir a desencarnar, da mesma maneira que usa o tabaco e álcool. E a exemplo de André Luiz, será que essas pessoas também podem ser consideradas como suicidas involuntárias? Um suicídio indireto? Porque está usando uma coisa que sabe que vai dar problema, né? Que é o problema letal. Haroldo, numa palestra dele, ele compara, né, sobre o que a gente está fazendo a nossa psicosfera, né? Ele compara com o forno de pão, o forno de pizza. Nessa hora é maravilhoso pensar no forno de pizza. Então ele diz que o forno ele está irradiando calor, irradia o que tem dentro dele, que é calor. Daí, da mesma maneira, se a gente tem o hábito da prece, é benevolente, o que nós vamos irradiar? Nós vamos irradiar benevolência, né? Então, se a gente está andando na rua, alguém está precisando de alguma coisa, chega em nós automaticamente, porque a gente faz o bem até mesmo sem querer, porque a gente está irradiando benevolência, a gente está em paz com a vida, a gente está em paz conosco mesmo, né? Ao passo que se a gente só pensar em coisas ruins, o que a gente vai estar irradiando? Tem muita gente que chega no escritório, num lugar para trabalhar, e eu não me senti bem, são pessoas mais sensitivas, né? Dizem, eu não me senti bem aqui nesse lugar. Eu não sei o que houve, mas eu não... Daí, o que tu vai ver? Se tu vai ver os colegas, de repente, estão irradiando essa negatividade, né? Mesmo sem querer, não é algo que a pessoa queira fazer, é um hábito nocivo que adquiriu ao longo do tempo. Nós temos nessa capacidade de multiplicar, de difundir a mensagem de Jesus, né? Ou de abafar. Depende do nosso, assim como o forno, depende do nosso estado interno. Legal, Leandro. E é importante também a gente falar assim, que, obviamente, podemos escolher os caminhos das nossas vidas, né? Porque temos o livre-arbítrio, né? Somos livres para escolher, mas nós não temos o mesmo livre-arbítrio, digamos assim, né? Porque ele é inerente, né, ao nosso estágio evolutivo, nosso estágio moral, né? Então, quanto mais evoluído formos, mais possibilidade de escolhas teremos. Evolução, livre-arbítrio é uma coisa que é interligada, assim, né? Então, a gente vê a maravilha que é o amor de Deus para conosco, né? Que a gente vai, obviamente, a gente tem como escolher, tem como exercer o livre-arbítrio desde os nossos primórdios, né? Desde o nosso estado mais primitivo, né? E à medida que a gente vai evoluindo, essa possibilidade de escolher e de usufruir dessa liberdade, ela se torna, não, obviamente, não apenas para nós, mas para o bem de todos, né? Porque a gente vai acabar naturalmente como mais evoluídos, não escolhendo só por nós, né? Mas escolhendo pelos outros, né? Eu creio que a felicidade seja isso, né? Não só escolher por nós, né? Não pensar só em nós, né? Mas pensar no coletivo, pensar no todo, né? Então, Sim, e trabalhar também, fazer obras, né? Uma coisa que veio agora é que Paulo já sabia dessa diferença, né? Quando ele fez a carta aos Coríntios, ele escreveu, ele sabia muito, sabia que a fé sem obras não tem, é o que o antigo comportamento farisaico tinha, né? Que ela só sabia decorar tudo que estava escrito, mas não praticava, não ajudava os outros, né? Então ele escreveu nessa carta até uma coisa que virou
assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse a caridade, né? Algumas traduções é o amor, mas lá no texto original é a caridade, eu nada seria. Então ele coloca a caridade, o amor ao próximo como verdadeiro testemunho de fé. Isso que é mais importante, né? E quando a gente pratica a caridade, a benevolência, né, a gente combate as nossas imperfeições, a gente tenta reduzir as nossas vicissitudes. E esse é o intuito, né, da nossa existência, de auxiliar os outros. Né? Então, a gente fazer isso tem que ter, inicialmente, a coragem de, às vezes, pedir ajuda e de mudar o nosso ritmo. Né? Tem um livro do Alírio Cerqueira Filho, que ele comenta a dificuldade que nós temos para fazer essa mudança. Ele fala que a gente tem velhos hábitos arraigados, né, que são nossas vicissitudes, e isso serve como empecilho para a gente mudar. Ele cita 4 grandes obstáculos que nós mesmos criamos no nosso subconsciente para fazer essa mudança. O primeiro que ele diz que é o mais importante, que é o mais difícil, é não desejar a mudança em nível profundo. A gente não deseja essa mudança em nível profundo. E a gente quer um querer superficial. Por exemplo, que quer mudar, mas é só da boca para fora. Né? Aí a pessoa se acomoda e acaba não mudando. O segundo que ele fala é a pessoa não acredita que pode mudar. Ela diz que, o fulano mudou, mas ele tem essa característica, ele consegue, eu não consigo. É a maneira de que a Joana Grande falou da pessoa começar derrotada. Né? E ela diz que eu não sou capaz, né? O palco nasce torto, nunca se direita. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu nunca vou mudar. A gente consegue fazer a mudança. Tem que começar. O terceiro que ele fala é que a pessoa acredita que não merece a mudança. Né? O subconsciente acaba bloqueando o processo de mudança da pessoa. Ela não acredita que consegue. Né? A pessoa pensa que a punição que ela está sofrendo é uma punição mágica lá que não tem como mudar. Esse aí é o pensamento. E o último, não menos importante, né? Ele comenta que é a pessoa que quer uma mudança instantânea, sem esforço. Ela quer tomar uma pílula e pá, vou mudar. Então, a pessoa mente para ela mesma, né? É um auto-engano que ela está fazendo. E sobre esses processos, a gente consegue buscar auxílio na oração da serenidade. E a oração da serenidade diz assim, que eu consiga aceitar as coisas que eu não posso mudar. Eu consiga ter a coragem para mudar aquilo que eu realmente posso mudar. E sabedoria para discernir uma coisa da outra. Perfeito, meu amigo. A gente já conversou aqui a respeito da importância da reencarnação, né? E se a reencarnação é um ponto-chave, né, para explicar muitos de nossos sofrimentos, né? E até mesmo a questão da própria justiça de Deus, como tu nos falaste, né? Por que, Leandro, que a gente não lembra das encarnações anteriores? Se ela é tão importante, né, para explicar esses sofrimentos, por que a gente não lembra das encarnações anteriores? Sim, sim. Essa é uma pergunta que muitos fazem, né? Se fazem, né? Ou já se fizeram, né, na vida, né? Se a gente só fizesse coisas boas, seria ótimo a gente lembrar, né? Cada vez melhorando mais, mas a gente não faz. Então é por isso que a gente não se lembra. O princípio da vida, das vidas sucessivas, né, é uma lei natural que a doutrina difunde. E só esse entendimento é que esclarece aquelas grandes perguntas que as pessoas fazem, né? Da onde que a gente vem, para onde que a gente vai e por que nós estamos aqui. Esse seria a gente pode justificar, né, através desse entendimento, todas as anomalias que a gente sofre, todos os problemas, né? E a cada nova existência a gente dá um passo, a gente melhora um pouquinho. Então a gente vai dar um passo adiante, a gente aumenta um degrau na escala evolutiva, por exemplo. Se bem que tem aquelas encarnações que a pessoa praticamente perde, então em vez de subir, ele fica marcando passo no mesmo degrau, né? Isso aí também acontece. A gente não lembra das encarnações anteriores
para não nos humilharmos ou também para não sentirmos muito orgulho, né? Imagina a possibilidade que tem um casal de receber uma criança, um filho. Esse filho é uma coisa mais maravilhosa, vai amar, vai adorar aquela criança e vai educar, tudo. Mas se nós não esquecêssemos das encarnações anteriores, e aquela encarnação ali é para reajustar algum problema que teve no passado. Aquele filho, por exemplo, pode ter sido um algoz, um gerador de problemas para o casal em vidas passadas. Então, se não esquecesse, como é que os pais iam amar aquela criança? Né? Sempre ia ter aquele negócio, de repente não ia nem aceitar isso. Então, é uma dádiva a gente esquecer e a gente tem apenas algumas lembranças, assim, algumas intuições. Isso que acontece. Sobre essas encarnações sucessivas, ninguém nasce sem planejamento. Existe uma programação divina para nossas vivências, para nossas encarnações. Quando a gente encarna, a gente trabalha algumas imperfeições. A gente não trabalha todas as imperfeições ao mesmo tempo, senão a gente não teria condições de trabalhar com todas as dores. Né? Dá para resumir um objetivo da encarnação em sair no final da encarnação um pouco melhor do que quando nós entramos. Né? Sempre, uma vez eu vi uma palestra em que falaram o seguinte: tu compara esse melhoramento das nossas encarnações com um aluno de desenho, onde o aluno pega uma caixa, começa a desenhar, aprende técnicas, cada desenho que faz vai colocando na caixa. Aprende uma técnica diferente, vai colocando na caixa. Quando a caixa estiver cheia, uma caixa enorme, a comparação entre um desenho e outro praticamente não tem diferença. Mas se tu comparar o desenho inicial, lá embaixo, com o atual, vai ver uma diferença brutal. O nosso entendimento é da mesma forma com as encarnações. A gente, entre uma encarnação e outra, praticamente não tem diferença. A gente melhora um pouquinho aqui, um pouquinho ali, trabalha um pouco mais adiante. Mas, se nós compararmos as nossas existências bem pretéritas com agora, é brutal essa diferença. Né? E Raul Teixeira comenta que, ao longo das nossas encarnações, nós somos diversas pessoas, mas um único indivíduo. Então, a gente sempre permanece. Hoje eu estou olhando, amanhã passou sei lá quem, mas sempre a gente vai ter o nosso um indivíduo único. A individualidade. Isso tem uma ideia boa, que é do psiquiatra Jung. Ele não era espírita. E ele trabalhou muito o conceito de psicologia analítica. E ele fez várias análises e identificou que existe o ego e o self, aquilo que a gente quer mostrar para as pessoas, aquilo que a gente quer está lá dentro de nós, né? E ele não conseguiu explicar algumas coisas, ó. Que quando uma criança que não teve contato nenhum com uma língua estrangeira, ela logo lá no 2, 3 anos já começa a falar aquela língua estrangeira com maior desenvoltura. Isso ele fez a análise lá e não conseguiu explicar. O outro exemplo é uma criança também que nunca aprendeu a tocar um instrumento. Como é que aquela criança, um prodígio lá de 2, 3, 4 anos, toca piano como se fosse um grande mestre, um grande músico? E ele não conseguiu explicar isso. Ele chamou disso de inconsciente coletivo, que é a camada mais profunda da psique, que é as impressões que nós herdamos da nossa família, ele não explicou como, ele não sabia, e indivíduos de fora que seriam toda a humanidade. Nós, na doutrina espírita, a gente sabe que isso são heranças de encarnações pretéritas. Né? Tem até a Universidade da Virgínia pesquisa bastante isso, né? E são as crianças que têm lembranças de vida passada. Eles tem bastante na Ásia, esses casos. Então, eles pesquisam na Ásia. Crianças que citam nomes, citam situações vividas no passado, e quando vão pesquisar, vão procurar, realmente existiu. Então, isso a doutrina espírita explica, esse tipo de situação. Né? E é importante a gente ampliar o nosso conhecimento,
corrigir nossas imperfeições, né? E dessa forma a gente consegue, se agir na benevolência, deixar que a espiritualidade nos ajude, né? Que se a gente pratica o bem, o universo conspira ao nosso favor, né? Tem Certo. essa forma de Esse exemplo que tu nos deste, assim, que o esquecimento do passado, né, das encarnações pretéritas, é um aliado do perdão, por exemplo, né, na questão que tu colocaste dos pais e do filho, né? Certamente um aliado do perdão. Seria muito difícil a gente. Já é difícil com o esquecimento passado, né? De exercitar o perdão, que é tão importante nas nossas vidas, né? Imagina se a gente lembrasse do nosso passado, né? Das nossas tramas do passado, digamos assim, né? E outra coisa que eu acho também que é super importante, assim, a gente fala tanto na importância de se amar, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? Se a gente soubesse, por exemplo, de tantas coisas ruins que naturalmente a gente deva ter feito no passado, né? Ia ficar muito mais difícil de a gente se amar hoje, né? Se a gente já numa questão de uma vida, da vida atual, se a gente faz uma burrada, por exemplo, já é difícil, né? Através da culpa, que certamente não nos ajuda, né? Mas já é difícil essa relação conosco, né? Por ter feito um erro, se sentir culpado e muitas vezes a gente deixa de se amar, né? Imagina se a gente lembra de todo, né, o arcabouço de dificuldades que a gente gerou, por exemplo, a gente nunca ia se amar, né? Então a gente Deus nos propicia esse esquecimento do passado como uma bênção, né? E assim é todos os nossos dias, né? A gente acorda, a vida nos ensina a zerar, né? O dia reinicia, tem um novo sol, uma nova oportunidade, um novo dia pela frente, né? Eu acho que a natureza, né, como criação de Deus, né? De zerar o passado, né, e começar o hoje. Porque o hoje é o fundamental, é importante na vida da gente, né? Sim, é verdade. Esse, o título da nossa live, né, João, ela é causas anteriores das aflições, mas também a gente não pode esquecer que tem as causas atuais das aflições. Certo. Uhum. E o Kardec, Não é tudo das vidas passadas, né? e Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz um comentário, que no campo das aflições humanas, a gente pode separar, né? Tudo que tem causas em pretéritas e aquelas que são criadas por nós mesmos nessa vida. E alguns falam que a maioria das aflições são essas que causa na nossa vida, né? Ele explica que o tema, né, da dor, do sofrimento desigual que acontece, né, fala também, né, fala bastante da prosperidade dos maus e da aprovação dos justos. Ele faz esses comentários, né? E é sempre bom a gente bater nessa tecla, mesmo que já temos comentado, é sempre bom. As aflições têm a ver com o nosso caráter, né? Com a nossa elevação moral, que nós cometemos através do exercício do nosso livre-arbítrio. E tem a ver com a nossa previdência, né? Basta a gente analisar o nosso comportamento no, no passado, né? Se a gente parar e começar a analisar, fazer uma autoanálise, né? E ver se há relação, né, das nossas faltas dessa existência. Basta, por exemplo, a gente interrogar, como o Kardec falou, interrogar friamente as nossas consciências. Da mesma maneira que Santo Agostinho falou, né? Parar e dar uma pensada, o que a gente fez? De bom ou de ruim? Né? E daí a gente volta e vai ver a origem do problema. Da mesma maneira como o cara que estava batendo o pé na parede. A origem do problema é o pé na parede. A dor é uma consequência. Né? Então, os nossos sofrimentos é assim, a gente tem uma origem de ou falar mal dos outros, ou até nos apropriar de algum recurso que não é nosso. Enfim, tem uma infinita gama de vicissitudes, e daí a gente vai ter um sofrimento. Da mesma maneira que Joana de Angelis fala nos seus livros, Kardec também comenta que tem uma, um efeito, né? A gente tem um problema de comportamento
vai gerar uma dor. Todo o problema de comportamento vai gerar uma dor, né? Um comportamento que a gente pode falar, e a gente ouve muito, é uma palestra até que o Raul Teixeira fez na FEB. Ele comenta que tem gente que tem pavio curto, que não aguenta, não leva desaforo para casa, né? Mas tem gente que nem pavio tem, ele fala assim. Porque as pessoas se vangloriam disso. Elas dizem, por exemplo, que não, aquele ditado popular lá, que dão um bom para não entrar numa briga, mas dão uma boiada para não sair dela. Esse tipo de comportamento, o que essas pessoas estão trazendo para dentro de si? Quem que eles estão convidando para acompanhá-las na caminhada da vida, né? São pessoas e espíritos que pensam da mesma forma, que têm a mesma afinidade, que têm raiva, que são intolerantes. Esse é o tipo de comportamento que elas têm, né? E elas estão convidando esse tipo de gente e de espírito para acompanhá-las. Né? Se tu trabalha ao mesmo tempo com a benevolência e a caridade, é outro tipo de... Tu está numa outra vibe, né? É outro tipo de companhia que vai convidar para te acompanhar. Tem aquele ditado de diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Mas tem um que é mais profundo ainda. Digas o que tu pensas, que daí eu te direi quem és. Porque a gente tem uma máscara, né? Que a gente mostra para os outros. Jung, que falou muito do arquétipo, né? A máscara que a gente mostra para os outros é aquilo que a gente revela dentro de nós. Essa é uma grande uma diferença. O bom exercício que a gente pode fazer do nosso comportamento é pensar da seguinte forma: claro, eu vou para qualquer lugar, para a escola, o tipo de pessoas, o tipo de pessoa que esses indivíduos estão esperando receber, quem é? O Leandro vai para lá. É alguém desagregador, alguém que está sempre criando desarmonia no grupo, ou é alguém que é apaziguador, alguém que está sempre ajudando os outros? Esse é um exercício que a gente tem que fazer, né? Qual é o sentimento que os outros têm para com a gente? É difícil a gente fazer isso, mas aí a gente pode ter uma ideia do nosso comportamento, como que a gente está se comportando, né? E a percepção dos outros, que é a expectativa das pessoas para conosco. A gente traz esses hábitos de iniciação há muito tempo, né? Então a gente não consegue enxergar esse nosso defeito. Essa questão de que tu colocaste que a gente não consegue enxergar os nossos defeitos, e isso gerando, né, dificuldades no hoje, né, gerando sofrimento no hoje. Isso tem a ver com viver no piloto automático que tu colocaste lá no começo, né? Como é que é essa relação, assim, Leandro, dos nossos valores hoje e o que tem gerado, né? O que mais comumente as pessoas vivem hoje e, e tem gerado ilusões ou tem gerado acertos, assim, claro que não dá para generalizar, mas o que tu poderia falar para nós sobre isso, assim, desse viver no piloto automático? Né? Hoje a gente dá muita importância à opinião alheia, né? Então, às vezes, a opinião dos outros é mais importante do que o nosso próprio bem-estar. Então, a gente dá importância para coisa passageira. A gente deixa levar pelas futilidades, pelas paixões, né? Paixões que, de modo não viciações, né? Deixa a gente acaba nos levando pelas viciações e não aquilo que verdadeiramente é importante para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento. A gente todo o tempo está sendo bombardeado pela mídia. Até foi uma palestra, acho que foi tu que fez lá no nosso grupo, né, da família, que é o grupo da família tem uma palestra, que fala que, lá tu falou muito de problemas do uso da internet, do uso das tecnologias. As tecnologias, elas vieram para auxiliar. Nós estamos aqui falando, conversando através de uma tecnologia. E se tu usa para um propósito interessante, se tu faz bom uso dela, é ótimo. Mas, às vezes, as pessoas fazem mau uso e acabam trazendo para si problemas de depressão, né? A gente vê que grandes problemas de depressão surgiram nas crianças a partir
coincidentemente, a partir do uso da internet. Então, algo está acontecendo. A gente está dando muito valor a essas coisas passageiras. Da mesma forma, aqueles que têm o pensamento da unicidade da existência, que acham que tudo vai terminar quando a gente morrer. Elas dão muito valor ao que acontece hoje, né? Há uma sobrevalorização do presente, porque o que acontece, se tu admite algumas a pluralidade das existências, daí começa a ficar tu releva, né? Tu releva, isso aí é a imperfeição dele, vamos aceitar assim, vamos conviver harmoniosamente, vamos aprender a conviver, né? Às vezes a gente dizendo aceitar, a gente não concorda com nada daquilo, mas está relevando. Ou então a gente tenta melhorar o entendimento e por que não dizer convivência harmoniosa em vez de simples aceitação? É uma maneira, uma tentativa de melhorar, né? O Filomena de Miranda, que faz parte de uma trilogia, que é Perturbações Espirituais. Ele fala que nós deixamos de lado, ao longo desses milênios, os valores espirituais. E realmente aconteceu isso. A pessoa ficou cada vez mais ególatra, né? E a gente perdeu a ligação com o divino, a ligação com o superior, né? E enquanto a gente afastava do divino, a gente caminhava para o lado oposto. Está te afastando, tu está indo caminhando para o lado oposto. Né? E se a gente pensar, né, sobre a nossa transformação, o que a gente deve fazer, a gente consegue sair desse círculo vicioso de que a pessoa, cada vez pensando mais negativa, vai atrair para ela coisas negativas. Então, a gente, fazendo a nossa transformação moral, nos conhecendo, a gente consegue sair disso. Você não deixou uma mensagem no livro dos Espíritos, né, que o homem busca a felicidade sem parar. É o que a gente está fazendo. A gente quer sempre ser mais feliz, ter o último modelo de alguma coisa, ter posições, né, sociais nos outros, mas não existe felicidade na Terra sem uma contrapartida. E a gente consegue ter uma relativa felicidade aqui, não dando um valor tanto àquelas coisas fúteis de superficial. Certo, Leandro. A gente está se encaminhando assim, para o final do nosso encontro hoje, e eu acho que é importante a gente chegar naquele momento, a pergunta que não quer calar, como se diz, né? A gente conversou aqui sobre as causas anteriores das aflições, né? As causas do passado, de nossas outras reencarnações. A gente conversou a respeito das causas atuais, né? Que estão ligadas à nossa encarnação atual, né? Então a pergunta que não quer calar é assim, é que todos nós, que é importante nós nos perguntarmos, né? Quando essa aflição, esse sofrimento, né, bater a nossa porta, né, independente se é em relação ao passado ou ao nosso momento atual, né, o que a gente deve fazer para buscar essa melhor experiência, assim, apenas sofrer por sofrer ou existe uma forma de a gente aproveitar esse momento e crescer com ele, enfim, né? O que o Evangelho de Jesus nos diz, o que o Espiritismo nos diz a respeito disso? A gente tem que tentar mudar a nossa percepção da realidade. Imagina um objeto que tu está olhando, um carregador, que tu consegue ver só uma face. Se tu der uma cortada nele, tu consegue ver 2, 3 faces no máximo. Tu tem que girar ele para ver o todo, mas tu nunca consegue enxergar o todo, consegue imaginar. Se isso vale para objetos, vale para pessoas também. Se nós tivermos uma análise de uma pessoa através de uma lente sombria, o que quer dizer lente sombria? Quando a gente está com aquele estado nocivo de pensamento, de ações, a gente só vai encontrar o lado negativo dessa pessoa. Ao passo que se a gente estiver com o espírito da benevolência, da caridade dentro de nós, a gente vai enxergar através da lente do amor.
Então, só vamos, vamos dar mais valor à parte boa dessa pessoa. E dos acontecimentos é a mesma coisa, né? Se a gente olha, a gente já comentou, se a gente olha de um ponto de vista material, a gente vai dar uma proporção gigantesca para as coisas, né? E tem uma comparação que Kardec fala, quando a gente pensa só no aqui e agora, né? Ele diz que esse comportamento é comparado com uma criança que só enxerga os seus brinquedos. Então, quando a gente está utilizando essa metáfora, a gente pode interpretar que milhões e milhões de pessoas vivem hoje como crianças, que só querem o iPhone do último tipo, querem um carro tal, esse tipo de coisa, e acabam perdendo oportunidades ímpares de fazer o bem, de se transformar, quando ficam só em busca desses brinquedos infantis, que são passageiros. A gente tem que... Uma das coisas que o pessoal fala é em busca da felicidade. Tem uma pesquisa na Universidade de Michigan que eles fizeram, que eles mediram os hormônios, medição indireta, eles viram se a pessoa está feliz ou não. Então, quando a gente está feliz, a gente produz alguns hormônios. E quando está em estado infeliz, produz outros. Então, eles colocaram as pessoas a fazer várias coisas e mediram os hormônios que elas estavam produzindo. E viram que a pessoa está produzindo os hormônios compatíveis com a felicidade quando está praticando a caridade, quando está ajudando os outros. Então, eles chegaram à conclusão de que a pessoa é mais feliz quando ajuda os outros. E não quando está, eu vou ser feliz quando eu me aposentar. Eu vou ser feliz quando eu me formar. Esse tipo de pensamento, a gente está cada vez postergando mais a felicidade. E se chega naquele momento, e por uma razão a gente não é feliz, tem aquela frustração e a gente perde o chão, né? Não sabe o que fazer. Então, esse estudo da Universidade de Michigan prova que a gente é feliz quando é benevolente e caridoso. Perfeito, Leandro. Então, a gente te agradece muito pela nossa conversa de hoje, foi um prazer imenso. E eu queria deixar então para ti um espaço para tuas considerações finais. Se quiser colocar mais alguma coisa para nós, eu te agradeço daí. Fazendo um resumo do que a gente falou, né? Para reduzir as nossas aflições, a gente pode considerar inicialmente que devemos fazer um esforço, ter coragem para mudar o nosso íntimo, né? Porque até tem escrito no tempo de Delphi, conhece-te a ti mesmo, né? Se a gente conhecer a nós mesmos, a gente vai saber o que nós estamos errando. E aquela ação que a gente erra, a gente pode mudar. E com isso, a gente pode transformar em pessoas melhores e exemplos melhores. No grupo da família, a gente fala muito disso, que nós somos exemplos para os nossos filhos e netos. E, então, se a gente faz algo de errado e fala para eles fazer o certo, eles vão ouvir ou eles vão seguir o que, por exemplo, eles vão seguir, né? Então, a gente fala muito disso, né? E a gente consegue fazer uma autoanálise e identificar as nossas imperfeições, né? E tentar reduzir isso. Mas, para isso, a gente tem que parar, dar uma parada e sair desse automatismo, né? Tentar fazer. E fica uma comparação de Emmanuel, né? Emmanuel que faz essa comparação, né? Nos dias cinzentos, frios, chuvosos, com o céu carregado de nuvens, raramente nos lembramos de que acima de todas as nuvens paira um sol maravilhoso. Então a gente tem que procurar enxergar as coisas boas, né? Não só as coisas nebulosas. Legal, muito obrigado, Leandro. Te agradeço muito por essa oportunidade. Acho que fica sempre importante, né, a gente fazer o bem nas nossas vidas, né? Esse é o caminho, né? Certamente tem muitas pessoas que dizem, né? Eu não tenho religião, a minha religião é não fazer o mal, né? Olha, até que é um bom começo, né? Mas não fazer o mal e não fazer o bem, aí também a gente não se acerta, a gente não resolve, né? Então que a gente pede aqui nesse momento para todos nós, né, que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior,
nos inspire, né? Nos auxilie, nos ajude, para que cada vez mais a gente consiga realizar o bem em nossas vidas, né? Não só por nós, mas por todos aqueles que convivem conosco. E é justamente nesse momento que a gente está junto, né, com a família da União, a gente deseja a todos, né, tenham um bom restinho de semana e que façam muito bem, né, pratique um bem, pense no bem, né, que esse bem vai nos auxiliar a crescermos como humanidade, como irmãos, né, e se Deus quiser vamos construir uma felicidade bem realista, né, para todos nós, né, nos encaminhando para dias de paz. Obrigado, tá, Leandro? Um beijão na Rosane, na Luísa, né? Fiquem com Deus aí. Obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco na nossa live. Lembrando que o nosso próximo encontro vai ser no Instagram, vai ser no dia 18 de novembro. A primeira quarta do mês nós temos reunião dos trabalhadores da União, né? Que também é realizada de forma virtual, então não é possível realizarmos a nossa live. Mas no dia 18 de novembro vamos estar no Instagram com Francimar Alves, nosso querido Francimar, que vai estar falando a respeito de mais um capítulo do livro Fonte Viva, nessa oportunidade, o capítulo 13, que o título é Ergamo-nos. Então, nos encontramos no dia 11 de novembro lá no Instagram, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Lembrando que essa live vai ficar gravada aqui no Facebook, a gente deixa ela salva como se fosse um post, né? Para aqueles que não tiveram oportunidade de assistir, né, no conteúdo total, que chegaram depois, também existe a possibilidade de compartilhar com os amigos, né? E esse mesmo conteúdo que fica salvo aqui no Facebook, né, a gente como é que se diz, a gente posta ele lá no YouTube da União e que também facilita os compartilhamentos aí das ideias, das reflexões que aconteceram hoje aqui com todos nós, com todos vocês. Ok? Muito obrigado, até a próxima, dia 11 de novembro, lá no Instagram. Um abração, fiquem com Deus. Valeu, Leandro, muito obrigado, foi um prazer. Prazer, né, meu? Boa noite a todos. Boa noite. Ó, e depois que passar essa pandemia, vamos marcar aquele espeto lá, né? Ah, Seja vamos sim, de, vamos fazer. seja de carne ou de vegetais, que os dois são maravilhosos. Um abração, Leandro. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Vamos encerrar aqui. Muito obrigado.